primeiro, muito conhecido, para nós meditarmos na palavra do Senhor nesta noite. Felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai, muito obrigado por mais uma vez por estarmos diante da Tua presença, Senhor. Agora nós lemos a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, através do Teu Santo Espírito, ó Pai. Fala comigo, Senhor, nesta noite. Usa, Senhor, como canal de transmissão, Senhor, da Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Esse salmo é o primeiro dos 150 salmos que tem nesse livro, que é o maior livro da Bíblia, e ele tem vários autores. Tem Moisés no Salmo 90, os primeiros 41 salmos são de Davi, tem dos filhos de Coré, tem de Asaf e tem de autores desconhecidos. Foi escrito por volta de 1000 anos de diferença, porque entre Davi e Moisés deu essa diferença aproximadamente de 1000 anos, porque quando Moisés, escreveu o Salmo de número 90, ele veio bem antes de Davi, há 1000 anos atrás de Davi, Então, são salmos de correção, de angústia, de alegria, de tristeza, de vitória, de derrota. Então são vários assuntos abordados nesse livro de Salmos, de conserto, de capacitação, de ânimo, de fortalecimento. É só você ir lendo os Salmos, você vai encontrar. E nesse Salmo, Davi fala sobre duas pessoas, o ímpio e o justo. Do versículo 1 ao 3 ele fala sobre o ímpio, o justo, e do 4 ao 6 ele fala dos ímpios. Então vamos ver a diferença, porque hoje nós temos que continuar insistindo em pregar a palavra de Deus verdadeira, porque o trigo está sendo engolido pelo joio no meio das igrejas, não é só no mundo, é dentro das igrejas. Então nós temos muitas seitas, muitas heresias que estão sendo pregadas, que estão arrastando multidões, fazendo um estrago no Evangelho, dificultando para aquelas igrejas que pregam e tentam viver de acordo com a palavra do Senhor. Não é dizer que é uma igreja santa, que é uma igreja perfeita, mas que observa os ensinamentos que estão aqui e pratica os ensinamentos que estão aqui. Então é diferente. Só que infelizmente, o inimigo ele invadiu as igrejas do Brasil e está fazendo estrago que todos estão vendo aí. No versículo 1, bem-aventurado é feliz o homem, como começa também lá nas bem-aventuranças do Sermão do Monte. Feliz é o homem, o manso de coração, humilde,
Jesus falando ali para aquela multidão: o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Que não anda segundo o conselho dos ímpios quer dizer que ele não vai para o caminho dos ímpios, porque nós estamos na presença de Deus. Mas se você convive com uma pessoa ímpia e começa a ouvir aquilo ali, começa a achar agradável, e falta um culto, falta mais outro, desanima, começa a botar defeito na igreja, quer sair, então você não vai ser feliz. Aquele que segue, né, os conselhos de Deus será muito feliz, né? Eu falo por mim, porque eu comecei, né, eles começaram a me chamar para sair, aí bebia uma vez ou duas por semana, depois passou 3 dias, depois passou para 4 dias, depois passou por 5 dias, e até que foi de manhã, de tarde, de noite, aí já complicou, né? Então eu desviei do caminho do Senhor e fui para o caminho do ímpio, e fui seguindo os conselhos, foram me oferecendo as coisas, eu fui aceitando. Nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não para no caminho dos pecadores. O homem justo, ele não para para ouvir, ele não para ouvir uma piada indecorosa, vamos dizer assim, para não falar pornográfica, né? Uma piada suja, uma conversa horrorosa, uma conversa de uma mulher que está passando na rua seminua e todo mundo começa a comentar. Então ele não se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí o terceiro passo é sentar. Primeiro ele vai para o caminho, depois ele para, pensa e aprende aquelas coisas, depois ele assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores aqui é zombar, é fazer escárnio, e começa o quê? A zombar de Deus. O ímpio zomba de Deus. Eu concluí a faculdade porque eu sou inteligente, porque eu sou capaz, eu consegui, eu fiz tudo pelas minhas próprias mãos, eu tenho a empresa que eu tenho porque eu trabalhei, porque eu ralei, não foi Deus que me deu, não foi Deus que abriu a porta. O ímpio não tem esse compromisso de falar que Deus está na frente. Nós temos uma seita conhecida no Brasil que, para entrar nela, tem que ser homens de direito, mulheres de direito, famílias montadas e estruturadas. Os irmãos conhecem muito bem, né? Nos anos 80 era uma febre os pastores batistas e presbiterianos serem dessa seita e continuar na igreja, sabendo que estava totalmente errado, mas e não contam de lá o que acontecia nessa seita. Mas aqui no Ipanema tinha uma pessoa que estava sendo evangelizada por um pastor. Ele estava na hora de batizar. Aí veio essa seita: nós vamos te dar, você tem vontade de ter seu próprio emprego? Porque ele era empregado, sua própria empresa, ele era empregado. Eu tenho. Então nós vamos te dar 50 mil reais. Só que você não vai batizar na igreja, você vai seguir a nossa seita. E ele ficou empolgado com aquilo e foi se afastando da igreja, e eles apertando, vai ser bom para vocês, vai ter sua própria empresa. E ele abriu a empresa dele. E quando ele abriu na época, que já tem mais ou menos 20 anos, ainda se vendia na notinha, se fazia promissória. Então ele montou, rapidinho ele vendeu o estoque dele, mas não recebeu, porque não tinha cartão, não era dinheiro na hora. Ele foi ficando numa situação cada vez mais difícil e ficou sem dinheiro para comprar e repor o estoque. Aí o que ele fazia? Ele comprava em outras lojas o mesmo produto
vender para a pessoa, ele comprava no dinheiro para vender para a pessoa na notinha. Então ele foi o quê? Quebrando. E hoje ele voltou, né? E hoje ele é empregado novamente. Então, para você ver, essa seita, ela não aceita qualquer um. Tem que ser pessoas boas, porque nós temos o ímpio, não quer dizer que ele não presta, que ele não vale nada, não. E muito ímpio. Aqui a diferença de estar nos caminhos do Senhor. Tem muito ímpio que é um excelente marido. Tem mulher ímpia que é uma excelente esposa. E casamentos de ímpios aí que dão inveja, e casamentos cristãos, onde há pancadaria, gritaria, onde há palavras de baixo escalão. Depois estão na igreja adorando a Deus e chega em casa e o pau quebra. Os ímpios não. Tem ímpio honesto, que paga os impostos direitinho. Tem crente que não paga imposto. Entendeu? O versículo, nesses 40 anos de igreja, conversando com muitos empresários evangélicos, é uma briga para eles, aqui em Ipanema, para eles assinar carteira, é uma briga. É muito imposto, mas é direito do funcionário. Mas não assina de jeito nenhum. Conheci muitos que eram presbíteros de igreja, mas não, diáconos, não assinava carteira, não. E pagava menos que o salário mínimo, se quisesse trabalhar para ele. Se não quisesse, que problema, ele arrumava outro. Então, quem que está sendo justo aqui? O ímpio ou esse crente que faz esse tipo de atrocidade?